Depois de 5 meses de crescimento, índice de confiança do empresário industrial registra queda. O resultado foi impactado pela avaliação mais negativa em relação à economia brasileira. O levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria apontou que o índice de confiança do empresário industrial, o ICEI, caiu para 51,9 pontos em setembro. O resultado significa uma redução de 1,3 pontos em relação aos 53,2 registrados no mês passado. A variação, apesar de estar acima da linha de 50 pontos, que separa o otimismo do pessimismo, se mantém abaixo da média histórica, que é de 54,1. Um dos componentes do ICEI, que mede a percepção atual sobre a economia, é a própria empresa, que ficou estável aí em 47,3 pontos. O indicador está abaixo da linha de 50 pontos desde janeiro e vinha se recuperando ao longo dos meses, mas essa alta foi interrompida agora em setembro. A Larissa Noco, que é economista da CNI, comentou o resultado do levantamento. Vamos ouvir. Dentro da nossa avaliação, houve um aspecto importante no mês de agosto, que foi o primeiro corte da taxa básica de juros, que pode ter afetado as expectativas para os próximos 6 meses de forma mais intensa, e o que aconteceu agora em setembro pode estar trazendo um pouco da acomodação, dessa reavaliação sobre os impactos dessa primeira decisão. Por quê? Porque as taxas de juros devem permanecer ainda na casa dos 2 dígitos até o fim do ano, permanecendo em um cenário que continua bastante crítico, bastante desafiador aí para a indústria brasileira e que vem mostrando resultados de uma produção andando de lado, né, uma produção estável com dificuldades de avançar já desde o início do ano. O estudo divulgado ontem também apontou que o índice de expectativas caiu 2 pontos, chegando a 54,2. Esse indicador mede a percepção do empresário para os próximos 6 meses em relação à economia da própria empresa. A previsão positiva para o próprio negócio ficou em 57,2 pontos, registrando uma queda em relação aos 58,6 de agosto. Já as expectativas sobre a economia brasileira se deterioraram e o índice fez a transição do otimismo para o pessimismo para os próximos 6 meses, caindo de 51,5 para 48,2. Tá aí, portanto, números da economia paranaense que o Pedroso vai traduzir agora. Sabe todos esses números? O que eles querem dizer? Justamente o que você conversa com o teu amigo empresário, teu amigo industrial, que ele traduz o sentimento de falta de confiança para investir. Quando você olha esse número agregado, você percebe o seguinte: o número, a avaliação, ela é até um pouco melhor quando se trata do próprio negócio. Mas quando eles olham a economia, a perspectiva do que o governo pode fazer e pode tirar deles, ali o número cai. E percebam, por mais que a chamada venha, olha, continua numa meta positiva, a avaliação ela vai de 0 a 100 pontos. E você percebe ali que no nível nacional a avaliação mal passa dos 50 pontos. Se fosse qualquer outra prova, ficaria em recuperação. Quando você olha o número do Paraná, essa avaliação ela ainda é abaixo dos 48 pontos. Ou seja, o paranaense ele é mais realista, inclusive, do que os empresários brasileiros no geral, quanto à economia. E esses números a gente vai percebendo se desdobrando em várias áreas, Marco. Eu olhei ali, o volume de operações na Bolsa de Valores, comparado com o ano passado, caiu 14%. Ou seja, as pessoas não estão confiantes para colocar dinheiro na nossa economia. Quando você fala de contratação, menos de 20% dos empresários imaginam fazer contratações nos próximos 6 meses. Ou seja, apesar dos fogos e foguetes estourados, ali a confiança de quem precisa colocar sua pele em jogo anda bem baixa.